Devo fazer boletim de ocorrência contra injúria, calúnia ou difamação? Meu nome é Felipe Jeiten, sou advogado criminalista há 8 anos e nesse vídeo eu vou explicar de forma bem objetiva do que se trata, qual a diferença desses delitos e se vale a pena ou não você fazer essa ocorrência. E esse vídeo vai servir tanto para você que foi vítima, quanto para você que está sendo acusado disso, tá bom? Então eu anotei algumas questões bem preponderantes aqui em relação ao caso. E importante falar, né, que isso vale tanto para os crimes que acontecem no mundo real, quanto aqueles que esses crimes também podem ocorrer no mundo virtual. É muito comum que as pessoas na internet elas acreditem que podem sair xingando todo mundo, podem sair falando qualquer coisa, como se não houvesse a possibilidade de ser encontrada ou a possibilidade de responder por isso. Então, eu vou explicar para vocês do delito menos grave para o mais grave, tá? A injúria consta lá no artigo 140 do Código Penal, e o artigo diz o seguinte: injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O exemplo do delito da injúria é o xingamento. Você diz que a pessoa é alguma coisa, por exemplo, ele é um vadio, ela é uma sem vergonha, uma safada. Injuriar alguém é você ofender, e ali se trata da honra subjetiva. A tipificação desse delito, ela se trata de algo que a pessoa acredita em relação a ela mesma. Isso é honra subjetiva. Então você fala, fulano é ladrão, fulano é um bêbado. Você usa essa ofensa como um adjetivo. Você diz, a pessoa é isso ou é aquilo. Você vai estar injuriando ela. E não importa se o que você está dizendo é verdadeiro ou falso. Por exemplo, você diz, fulano é uma puta. Falei, não era para ter falado. Bom, nesse tipo de delito não tem como fugir de ter que falar isso, né? Mas o que acontece? Mesmo que a fulana seja, não lhe diz respeito. Você falar isso, você vai estar injuriando ela. E a injúria ela pode se dar também através de gestos. Você apontar o dedo para alguém, você humilhar a pessoa de alguma maneira, ir lá e tacar um copo de cerveja na cara de uma pessoa, você ir lá na frente dos amigos da pessoa, baixar as calças dela, tentando humilhar ela. Isso é uma forma de injúria que não é falada, mas é praticada a partir da ação, de gestos. Então, a injúria você não diz que a pessoa fez algo, você diz que ela é algo. Isso é o que diferencia ela principalmente dos outros dois delitos que nós vamos falar agora, que é a difamação, que consta lá no artigo 139 do Código Penal, que diz o seguinte: difamar alguém, artigo 139 do Código Penal, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Aqui a gente trata de honra objetiva, que é aquilo que as pessoas pensam a respeito da pessoa que foi ofendida. Por exemplo, você vai lá e diz, olha, o José traiu a esposa dele no trabalho. Mesmo que isso seja verdade, você está difamando aquela pessoa, está dizendo que ele fez algo. Ele fez algo que, ainda que seja verdade, ofende a reputação da pessoa. Você diz, o Júlio é caloteiro porque ele não paga o condomínio há 5 meses. Ainda que ele não pague, você está ofendendo a reputação dele porque você está dizendo que ele fez algo. Ele não pagou, ele deixou de fazer algo que... alegando isso de forma que ofenda a reputação dele. Diz, fulano se embriagou e foi trabalhar. Ainda que seja verdadeiro, ainda que seja falso, você está difamando a pessoa. E qual que é a diferença destes dois para a calúnia? A calúnia consta lá no artigo 138 do Código Penal, que diz o seguinte: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E daí a questão é a seguinte: você sabe que a pessoa não cometeu o crime, você vai lá e diz que ela cometeu o crime. E é diferente dos primeiros, porque na injúria você está adjetivando a pessoa, dando um adjetivo para ela. Fulano é ladrão, a fulana é safada. Na difamação, você está imputando algum fato, dizendo que ela fez algo ou deixou de fazer que ofenda a reputação dela. E na calúnia você imputa falsamente algo definido como crime. Por exemplo, você diz, o Eduardo é ladrão porque no dia 5 lá, o carro que roubaram na rua, ele que foi lá roubar. Você está caluniando o Eduardo. Outro exemplo,
o Roberto, ele é um estuprador porque lá naquele verão, lá na casa da família dele, ele estuprou a sobrinha dele. Então, assim, você está imputando falsamente a alguém algo definido como crime. Existe uma exceção para quando esse fato ele é verdadeiro. Na calúnia existe essa possibilidade. Mas daí a pessoa teria que ter sido condenada em razão daquele delito. Daí você alegando ali o que a gente chama da exceção da verdade, você pode não responder criminalmente por isso, pela calúnia. Então, pensem bem, é diferente você falar, a injúria da calúnia, é diferente você falar, o fulano é um ladrão, de você falar, o fulano é um ladrão porque ele roubou a minha carteira, você está imputando um fato aí. Então, de forma bem objetiva, essa é a principal diferença entre estes 3 delitos, estes crimes contra a honra. E daí o que acontece? Você precisa de advogado para que a pessoa responda por isso? E a resposta é sim, você precisa de um advogado. Essas são ações penais privadas e você precisa de um advogado para te representar e ingressar com uma ação criminal contra a pessoa que é o autor desses fatos. Você pode ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, você pode ir até o judiciário buscando a resguarda do judiciário, mas a questão é que a lei diz que você tem 6 meses a partir do momento que aconteceram os fatos ou que você tomou conhecimento dos fatos para ingressar com a queixa-crime, que a gente chama. Isso se faz somente através do advogado. Recentemente eu trabalhei em um caso em que um cliente ele me procurou e houve a pessoa, ela foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, a delegacia mandou para o judiciário, o Ministério Público ele mandou para o juiz, falando de uma linguagem que você entenda. O juiz havia marcado a audiência, mas nós verificamos que o prazo, aquele de 6 meses, ele havia decaído. Ela perdeu, se ela não fez a queixa-crime, que é feita através de advogado, ainda que ela tenha ido na delegacia, no prazo de 6 meses, ela perde o direito de continuar com a demanda e a gente conseguiu o arquivamento do caso. Isso é um exemplo para vocês entenderem como é importante a questão desse prazo. Então, assim, se você somente for na delegacia, é possível que você tenha lá o registro, mas se a delegacia não enviar para o fórum, daqui a pouco não ter essa manifestação do Ministério Público, e ainda assim, nada disso garante que você vai ter essa pessoa processada. Por isso a importância de ter um advogado, porque se trata de uma ação que precisa de advogado criminal. Você não precisa de advogado para fazer ocorrência, mas a ocorrência não vai lhe servir para muita coisa. Então, daí eu venho naquela questão, vale a pena então fazer ocorrência para o delito para injúria, difamação ou calúnia? A questão é que se você deseja ver a pessoa processada criminalmente, você precisa de um advogado para ingressar com essa ação específica. Se você ir até a delegacia, você vai fazer um registro lá, por óbvio que ninguém quer um registro policial no seu nome, mas ela nem ficar sabendo que tem aquele registro, nem ficar sabendo que tem aquele boletim policial. A menos que a polícia mande para o fórum, ela seja chamada para uma audiência, ainda assim, se acontecer como aconteceu no caso desse nosso cliente, existe o risco de a demanda ser arquivada, porque não foi feita foi feita, mas não se tomou a providência da maneira adequada, que seria com um profissional, com um advogado criminalista representando a pessoa. Então, é importante vocês saberem o quê? Olha o meu bebezinho chorando. Que se você registrar lá, por exemplo, boletim de ocorrência de injúria contra uma pessoa, só para ela ter esse registro, ainda que a pessoa, que ninguém queira ter um registro no seu nome, se isso não for para frente, ela pode pedir, existem meios para pedir para tirarem essa ocorrência de lá. Então, daqui a pouco, se você quer só que ela tenha um registro, além dela não ficar sabendo, quando ela ficar sabendo, ainda tem chance de mandar tirar aquilo lá. Mandar não, fazer um requerimento para que dê embaixo naquilo e saia daquilo lá. As pessoas elas não vão presas por esse delito. Se você quer processar alguém com base nesses delitos, saiba que ela não vai presa. Se o processo ele segue adiante, é possível que essa pessoa tenha penas pecuniárias, que se ela, em caso de condenação ela tenha que te pagar algum valor, alguma multa, alguma pena, mas nada que envolva prisão. Em nenhum caso desses ela vai ser presa. Existe lá na injúria racial a possibilidade de prisão em flagrante, mas aí é outra coisa. A injúria racial é outra coisa. É diferente disso que eu passei para vocês. De repente eu faço, se vocês tiverem interesse, eu faço um vídeo sobre a injúria racial. Então você tem essa possibilidade de daqui a pouco conseguir algum tipo de indenização. E é possível tanto na esfera criminal
quanto na esfera civil. Então, quando os clientes nos procuram, se a gente vê ali que tem provas o suficiente, a gente muitas vezes faz o ingresso da ação tanto na esfera civil quanto na esfera criminal. E existe uma possibilidade de ganho financeiro nas duas. Claro, na esfera criminal, ela não serve para isso, para você ganhar a indenização, mas ainda assim existe a possibilidade. E na esfera civil você pode buscar os danos em razão da ocorrência desse fato. Então, uma questão interessante também é que a pessoa que ela é processada criminalmente por algum desses delitos, ela é condenada, ela fica com esses antecedentes criminais pela prática desse delito. E isso, caso no futuro ela venha a ser processada criminalmente por alguma coisa, esse delito, que em tese não traria tanto prejuízo, lá na futura condenação, isso já aconteceu com um cliente meu, que ele foi condenado a uma pena em razão de um delito, e daí o juiz aumentou mais uma boa quantidade de pena, se eu não me engano foram mais de 2 anos na pena do outro delito, em razão dele já ter esse antecedente. Então, isso aí pode prejudicar bastante a pessoa. Mas é muito importante você conversar com o advogado criminal, expor ali os fatos que aconteceram, para ele verificar quais são as possibilidades, verificar se as provas são suficientes. Porque se você simplesmente numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, talvez a autoridade policial apure aquilo se você manifestar o seu interesse, mas é muito diferente. Até a autoridade policial se movimentar, o advogado ele já tem a possibilidade de já levar tudo prontinho para o judiciário, para já o negócio ter andamento. Se você fizer dessa maneira, de até a delegacia, pedir para o delegado dizer que você quer que seja investigado, ele pode chamar as pessoas que você indicar, mas existe um risco muito grande disso não ser feito a tempo, para que você possa aproveitar de alguma maneira e resguardar seus direitos numa situação dessa. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo para não ficar muito longo. Caso vocês tenham gostado, curtam aqui, compartilhem com alguém que você acredita que possa ajudar essa informação e comentem aqui suas dúvidas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um link onde você pode clicar para entrar em contato conosco. Se você tiver uma dúvida mais pontual, a gente pode de repente estar marcando de conversar. Enfim, tenha uma boa noite, um bom dia ou boa tarde, independente do horário que estejam vendo esse vídeo, e até o próximo.